Esse aqui é um vídeo resposta, então se você caiu de balãozinho, eu sugiro que você clique aqui, vá lá e veja a pergunta da solução que eu vou apresentar. Na verdade, eu sugiro que você pense sozinha nesse problema antes de ver a solução. Sabe por quê? Eu sei que você é capaz. Oi bonites, aqui quem fala é a Julia Jacode, a matemaníaca, e se você gosta desse conteúdo, gosta desse canal, desses probleminhas, clica no primeiro link que tá aqui na descrição e seja um padrinho da matemaníaca. Eu espero mesmo que tenha valido a pena o tempo que você investiu pensando nesse probleminha. Eu vou contar agora o jeito que eu vi, mas se você aí viu de um jeito mais otimizado, de um jeito diferente, enfim, eu quero saber, deixa aqui nos comentários e bora ver como que a Juju respondeu. Esse nosso número ele vai contar com 10 algarismos e a gente vai precisar pensar em 10 critérios de divisibilidade. Do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, 6, 7, 8, 9, 10. De todos os critérios de divisibilidade, qual que é o mais restrito de todos? Pensando bem, é o critério de divisibilidade do 10. Por quê? Porque um número só é divisível por 10 se ele termina com o algarismo 0. Então, na 10ª casa, na casa mais à direita, o único número possível de estar é o 0. Se não tiver o 0, esse número completo não será divisível por 10. Então, é isso que a gente vai garantir aqui. A gente vai garantir que o algarismo 0 estará na 10ª casa mais à direita. Depois disso, a gente precisa pensar no segundo critério de divisibilidade mais restrito de todos. E eu pensei no 5. Por que eu pensei no 5? Porque para um número ser divisível por 5, ele precisa terminar ou em 0 ou em 5. Então, para isso, a gente já está usando 0 na 10ª posição. A gente precisa garantir que esse 5 vai estar na 5ª posição, porque quando a gente olhar o número formado pelos 5 primeiros algarismos, ele precisa terminar em 5 para que esse número seja divisível por 5. Então aqui a gente já alocou dois números, o 0 e o 5, atendendo os critérios de divisibilidade do 10 e do 5. Show! Vamos pensar agora nos números pares, no 2, no 4, no 6, no 8. Quando a gente fala sobre números pares, a gente está falando de números que são divisíveis por 2. Então, mais do que pensar no critério de divisibilidade do 6, dos 4, do 8, a gente precisa pensar que esses números serão números pares. Então, os números da casa 2, 4, 6 e 8, eles precisam ser números pares. E os números pares que a gente tem disponível nesse instante são 2, 4, 6 e 8, uma vez que a gente já alocou o número 0. E pensando sobre isso, primeiro vamos pensar na divisibilidade por 4, porque ela é bem restrita e ela precisa que esses 4 primeiros dígitos mais à esquerda formem um número que seja divisível por 4. E um número ser divisível por 4 significa que seus dois últimos dígitos precisam formar um número que é divisível por 4. Então, se a gente for olhar aqui, os números que estão na posição 3 e 4 precisam ser um número que vai ser divisível por 4. Lembrando que esse número que vai estar na 4ª posição, ele vai ser um número par. E o número que vai estar na posição 3 precisa ser um número ímpar, porque a gente já disse que nossos 4 dígitos pares tem que estar alocado nas posições de números pares. Então, a gente precisa pensar nesse mix todo de, na 3ª posição, ser um número ímpar e na posição 4 precisa ser um número par, necessariamente 2, 4, 6 ou 8, porque a gente já alocou o nosso 0. E pensando sobre isso, os números que a gente tem como possibilidade aqui são 12, 32, 72 e 92 e 16, 36, 76 e 96. Observe um padrão, esses números ou terminam em 2 ou terminam em 6. Então aqui, antes a gente só tinha uma possibilidade, que era um número que ia ter a 5ª casa como 5 e a última casa como 0. Mas agora a gente abre a nossa árvore para duas possibilidades. O número que a 4ª posição vai ter o 2, a 5ª posição o 5 e a última posição o 0, e o número que na 4ª posição vai ter o 6, a 5ª posição o 5 e a última posição o 0. E aí a gente já está garantindo que esse número ele vai estar respeitando a divisibilidade por 4, por 5 e por 10.
Vamos pensar num próximo? Agora vamos pensar na divisibilidade por 6. Quando um número é divisível por 6? Quando ele é divisível por 2 e quando ele é divisível por 3 ao mesmo tempo. Aqui, como o nosso número vai terminar em um número par, a gente já está garantindo que ele vai ser divisível por 2. Agora a gente precisa garantir de que esse número vai ser divisível por 3. Então vamos lá, esses 6 primeiros dígitos vão ter que formar um número divisível por 6. A gente já sabe que esses 3 primeiros dígitos vão ser divisíveis por 3, porque essa é a regra do nosso problema. Então a gente não precisa se preocupar com esses 3 primeiros dígitos, a gente precisa se preocupar com os 3 últimos dígitos desse número. E a gente já sabe que em um dos casos ele vai ser o 2 e o 5, em outro caso ele vai ser o 6 e o 5. Agora a gente precisa pensar quais são os possíveis números para encaixar nesse último dígito do nosso número. No caso 1, em que a gente tem o 2 e o 5, a gente já tem algo formando uma soma 7 e a gente precisa que essa soma seja divisível por 3. No nosso primeiro caso, a gente já tem o 2 e o 5 alocado, a gente precisa pensar no terceiro dígito que vai somar com 2 e com 5 e que vai ser divisível por 3. Quais são as nossas opções aqui? Nós temos a opção de colocar o número 4, de colocar o número 8 e de colocar o número 6. O 2 mais 5 já dá 7 e 7 mais 4 não é divisível por 3. Assim como o 7 mais 6 também não é divisível por 3. O único número que se encaixaria aqui e seria divisível por 3 é o número 8. Então assim a gente vai fazer. E na nossa segunda opção, a gente já tem alocado aqui o 6 e o 5, que já está somando 11. E as possibilidades de colocar no último dígito aqui são 4, 6 e 8. E a única que dá certo, pegando o mesmo raciocínio da anterior, é quando a gente coloca o número 4. Já pensamos na divisibilidade por 4, por 5, por 6 e por 10. Agora vamos pensar no critério de divisibilidade por 8. A gente precisa garantir que os 3 últimos algarismos desse número seja divisível por 8. Então, se a gente for pensar aqui, a gente precisa entender quais são os 2 dígitos que a gente pode colocar na posição 7 e 8. Lembrando que a posição 8 necessariamente vai ser um número par e na posição 7 vai ser necessariamente um número ímpar. Na nossa primeira opção é que a gente tem o algarismo 2 na quarta posição, o 5 na quinta posição, o 8 na sexta posição. A gente precisa pensar em quais números a gente coloca na posição 7 e 8, pensando em que na terceira posição a gente só tem a opção de colocar ou o algarismo 4 ou o algarismo 6, porque a gente já usou o 0, o 2 e o 8. E pensando nisso, a gente vai fazer todas as combinações possíveis, de tal maneira que esse número termine em 4 e tenha a combinação de todos os ímpares possíveis e disponíveis na posição 7. E a gente vai observar que, na verdade, não existe nenhuma combinação possível para que esse número termine com o número 4. Então a gente olha a nossa segunda opção, a opção em que esse número termine em 6. E para esse número terminar em 6, a gente tem a opção de que esse número seja 816 ou seja 896. Então aqui, antes, quando a gente tinha uma única opção, agora a gente abriu essa opção 1 em mais 2. E a mesma coisa a gente vai fazer com a nossa antiga segunda opção, em que a gente vai pensar que esse número vai necessariamente começar com 4, vai finalizar com 2 ou com 8 e a gente vai estudar todas as possibilidades de todos os ímpares disponíveis para a posição intermediária. E aí a gente vai ver que se ele terminar com 8, não tem nenhuma opção que sirva e que se a gente colocar o 2 como última opção, a gente vai ter a possibilidade que esse número seja o 432 ou 472. Então, de novo, a gente está aqui abrindo mais 2 possibilidades de número. Já pensamos na divisibilidade do 4, do 5, do 6, do 8 e do 10 e ganhamos de lambuja um número que está alocado na posição 7, mas a gente ainda não verificou a divisibilidade por 7, o que tá tudo bem, porque de todas elas essa é a mais chatinha, a gente vai deixar isso pro final. Agora pensa comigo, a gente já alocou 4 dos nossos números pares, o último que resta é o que a gente vai colocar na posição 2, porque a gente vai garantir que esses 2 primeiros dígitos vão formar um número que é divisível por 2 e ele, como qualquer um serve, a gente coloca esse último como opção. Então nas nossas 2 primeiras novas opções a gente vai colocar o número 4 e nas nossas 2 últimas opções a gente vai colocar o número 8. Assim a gente garante que todos os pares já estão alocados. Depois disso a gente vai pensar na nossa divisão por 3. Então a gente precisa garantir que nossos primeiros 3 dígitos mais à esquerda desse númerozão precisa ter uma soma 3.
Para isso, vamos pensar nessas possibilidades, quais são os números que faltam ser colocados. Vamos pensar em quais são os dígitos que faltam ser colocados nesse número. Então, na primeira opção, falta colocar o dígito 3, 7 e 9. Na segunda, o 1, o 3 e o 7. Na terceira, o 1, o 7 e o 9. E na última, o 1, 3 e 9. E qual que é o critério de divisibilidade por 3? A gente precisa garantir que a soma desses 3 algarismos vai ser um resultado que é divisível por 3. Então, na nossa primeira opção, a gente já tem o 4 alocado. E se o 4 está alocado, a gente precisa ver o 4 mais 2 números que ainda não foram alocados, que resulta em um número divisível por 3. Mas se a gente usa qualquer combinação deles, não existe soma que seja divisível por 3. Então a gente vai desconsiderar esse nosso primeiro caso. No segundo caso, a gente pode usar os algarismos 1 e 7 que somam 8 e mais 4 somam 12. Então aqui a gente tem os algarismos 1, 7 e 4 que já são divisíveis por 3, mas aqui a gente ainda tem que pensar nas possibilidades de posição que eles estão. O 4 é fixo, mas a gente tem a possibilidade de colocar o 1, 4 e 7 ou o 7, 4 e 1. E aí a gente vai abrir esse caso em duas possibilidades. Fazendo isso para todos os outros casos, a gente vai ter que nosso terceiro caso, ele pode ser o 1, 8, 9 ou o 9, 8, 1 ou o 7, 8, 9 ou o 9, 8, 7. E o último caso, da mesma maneira, 1, 8, 3 ou 3, 8, 1 e por fim 1, 8, 9 ou 9, 8, 1. Observa que então a gente já teria completado 9 dos nossos algarismos. O último que resta, ele vai ter que ocupar necessariamente a posição 9 desse nosso número gigantesco. E é muito interessante pensar que a gente não precisa verificar a divisibilidade por 9, porque se a gente soma os algarismos 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, a gente sempre vai ter um número divisível por 9, independente da ordem que esses algarismos apareçam dentro do nosso número. O que resta aqui pra gente fazer é ver qual é o número que é divisível por 7. Então, das nossas 10 fatoriais opções de números, a gente fica única e exclusivamente com a opção do 381, 654, 7290. E esse número é o número que a gente estava buscando. Ele existe e ele é único. Ufa, estamos todos vivos? Sim, por favor. Se você gostou desse probleminha, clica aqui do lado, bonito, já vai pra outros, entendeu? Intervalo de uma água já é o suficiente pra pensar no outro problema, não é? E se você gostou desse, não deixa de deixar sua curtidinha e de encaminhar ele pra outros amigos pensarem sobre ele também. É isso, super beijo e bons estudos!